A história de Isaac começa no início de dezembro. Tudo se começou com uns sintomas de febre, dores de cabeça, ânsias de vômito, e sempre levando ele para fazer as emergências, alguns exames, e nada seria ali sendo identificado do que seria. Mas em um dos momentos em que minha esposa teve que ir trabalhar, não é? E eu tive que acompanhá-lo ele até a emergência. No dia 19 de dezembro começou toda a história. A princípio era simplesmente uma sinusite, não é? Onde foi tirada uma tomografia e a pediatra ali observou que havia uma secreção no seu rosto. Mas até então Isaac nunca se queixou de dor de cabeça, não se queixava de nenhumas dores que viesse a apresentar, a não ser febre, algumas febres e gripe. Mas daí então ele teve que ficar internado para tomar assim os medicamentos pelas veias, não é? Venal, por motivo que tudo que ele tomava ele vomitava. A princípio, tudo começou simplesmente dizendo que era 3 dias. Apenas 3 dias para tomar esse medicamento. Mas o estado de Isaac foi piorando. Isso foi numa segunda-feira. Na terça-feira, quando ele já estava internado, eu passei e falei com minha esposa. E a minha esposa já estava acompanhando ele, ainda estava na enfermaria. E Isaac começou a perder a mobilidade da perna direita. E eu até imaginava que poderia ser por não estar se alimentando direito, fraqueza, não é? E depois ele começou a perder a mobilidade do braço direito também. E minha esposa começou a ficar nervosa e procurava os médicos. Alguns médicos diziam, não, isso pode ser normal devido à medicação. E chegou o momento que Isaac perdeu toda a mobilidade. Essa mobilidade chegou ao ponto dele ficar totalmente paralítico em cima da cama. Quando foi na quinta-feira, justamente, até minha esposa pediu para que eu pudesse levar. Para você ter ideia, a higienização dele já estava sendo feita em cima da cama, em cima do leito. Pois ele não tinha mais como se movimentar. Todo paralisado. Aí, na sexta-feira, quando minha esposa estava ainda no hospital, ainda ele estava no leito ali na enfermaria, ele foi acometido em poucos minutos com 3 convulsões. Aí ele deu entrada na UTI. Aí começa uma nova história, né? E dando entrada na UTI, minha esposa ficou ali acompanhando. Foi quando Deus começou a trabalhar. Foi quando nós vimos a mão de Deus operando naquele lugar, mesmo em meio às adversidades. Verdade. E lembrando que antes de descer para a UTI, ele estava convulsionando e eu o abracei ali no leito e fiz uma oração. E eu disse ao Senhor, disse, Deus, eu não te pedi, porque eu tinha uma história com o Senhor. E eu não podia ter filhos antes, eu já tinha tido alguns abortos e não tinha como. E a médica disse, olha, o teu útero não presta. Então não tem condição de você ter um filho. E algumas pessoas chegaram e disseram, faz uma campanha, pede a Deus e vai lá fazer ali um pacto com o Senhor. E eu disse, eu vou fazer. Mas eu disse ao Senhor, se for da tua vontade, o Senhor vai me dar. Mas eu não vou ali para frente pedir. Se o Senhor me der, amém. Se o Senhor não me der, o teu nome será glorificado da mesma maneira. Naquele momento eu trouxe aquilo à memória e disse, Deus, eu não te pedi. Mas se o Senhor me deu, aqui está. E eu sei que mesmo assim ainda não é meu, é teu. E se for da tua vontade levar, leve. Porque eu vou te louvar do mesmo jeito. Mas também se não for da tua vontade, eu vou tirar ele deste hospital sadio. Não vou tirar da mesma maneira em que ele está, sem movimento, e nesta situação em que está, ele vai sair daqui sarado.
E naquele momento eu senti o alívio que veio do céu. O Espírito Santo de Deus, ele confortou e anestesiou. De tal maneira que eu dizia, eu não tenho condições de estar aqui. Há 14 anos atrás eu tinha passado por um momento com a minha mãe e entrei em desespero. A ponto do médico chegar e dizer, quem vai matar sua mãe é você. Com o seu sistema nervoso dessa maneira. Não é nem a enfermidade, mas desta vez o Espírito Santo de Deus, ele fez aquilo que eu não tinha condições de fazer. Deus, ele tratou as minhas emoções e eu estava ali firme e parecia que eu não sentia mais, porque eu tinha convicção do Deus em que eu estava servindo. Chegando ali na UTI, os médicos começaram a correr, mediante a situação em que ele estava, apenas ali o coração batia, a saturação muito baixa, não tinha condições dele continuar vivo, não tinha, no estado em que ele estava. E a médica disse, olha, nós temos que entubar agora, urgente. E depois que ele estava ali no respirador artificial, chegou, me chamou e disse, você é a mãe? Eu disse, sou. Você está tranquila? Eu disse, estou. E ela disse, olhe, o estado do teu filho, eu não tenho nem como te dizer. Nós vamos começar o procedimento, mas eu nem sei se ele vai suportar, pois está muito debilitado, muito fraco. As medicações são fortes e talvez ele não suporte. Então, ore. Eu disse, eu estou orando. E eu sei que Deus, ele vai fazer a sua vontade. E todo o hospital ali estava comovido, porque viu que ele chegou andando, falando normal, e de repente estava ali Isaac naquele estado. Mas Deus, ele tinha um plano maior. Isso era dia 23 de dezembro. E logo à tardinha, o nosso pastor, ele chegou ali com sua esposa, orou, ungiu e disse, Deus, ele tem um propósito. E eu disse, eu sei que Deus, ele tem um propósito para isso. Na vida do crente nada acontece por acaso. Há uma finalidade de Deus. E ali ele ficou, a situação foi se agravando cada vez mais. Chegaram os médicos e disseram, como foi que este menino chegou nesse estágio? Eu disse, ele tinha uma sinusite. Ele disse, mãe, você sabe quantas pessoas têm sinusite? E nenhuma dessas sinusite nunca se transformou em uma meningite bacteriana nessa situação. De acordo com o resultado da ressonância, se tornou uma celebrite. Ou seja, tudo está infeccionado. Face, o cérebro está como se fosse uma grande bolha de pus na nossa linguagem. E aqui somente um milagre. Eu disse, eu sei. E Deus, ele pode fazer isso. E eu saí dali, o meu coração apertado. E eu cheguei ali no banheiro e eu disse, Senhor, eu já falei contigo. Se for para levar o meu filho daqui, eu vou levar ele são. Mas se for para levar o Senhor também, eu te louvo por tudo. E eu sei que o Senhor está trabalhando e está fazendo aquilo que eu não sei. Mas eu te peço, me dê graça para suportar. E ali foi passando, no dia 25 ele teve uma piora muito grande. E ali pediram para que eu saísse, e devido às intercorrências que foi muito forte, e eu cheguei ali naquele corredor e disse, Senhor, é agora que o Senhor vai levar. E quando eu estava ali, de repente eu senti, quando o Espírito Santo de Deus ali no meu coração dizia, vê. E eu via, eu sentia quando passava aquele vento e entrava ali pelas portas daquela UTI. Eu disse, meu Deus, o Senhor vai levar. Seja feita a tua vontade.
E eu estava ali e estava orando. E estava ali ao mesmo tempo no meu coração dizia: louve. Eu dizia: mas Senhor, cantar agora. E disse: louve. E eu comecei a cantar. Cantava ali naqueles corredores. E dentro da minha alma vinha um gozo, uma alegria que era inexplicável. E mesmo naquela situação não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que o meu Deus estava trabalhando. E de repente veio ali o enfermeiro e disse: venha, mãe. Eu disse: Senhor. Cheguei lá e disse: ele está bem. Eu disse: então o Senhor curou. E eu cheguei junto dele, peguei nas suas mãos, cheguei bem próximo à sua cabeça, aos seus ouvidos. E eu orei, cantei, agradecendo a Deus. E eu disse: você vai se levantar daqui. E nós vamos para casa. E você vai sair daqui sarado. E eu não vou mais chorar, mas pensando que você vai ficar aqui. Hoje eu vou começar a cantar agradecendo a Deus. E você vai cantar comigo. E eu ali cantei, mas cantei com toda a minha alma. Que os outros dos outros leitos ali estavam ouvindo. E disse: a senhora estava cantando, irmã? Eu disse: estava. Eu ouvi você cantar. Eu disse: foi o Senhor Jesus. Ele está fazendo alguma coisa na vida do meu filho, você vai ver. Ah, como é maravilhoso, como temos um Deus que trabalha por nós. E eu louvo ao Senhor. E a partir daquele momento só aconteceu melhoras. Eu senti que ele apertou assim na minha mão. As lágrimas começaram a correr do seu rosto. E eu até disse à enfermeira: ele apertou minha mão. Ela disse: mas é reflexo. No estado em que ele está com todos aqueles sedativos, não tem condição. Ele está com 3 sedativos, mãe. Eu disse: mas ele apertou a minha mão. E ele vai voltar. E a partir daquele momento ele começou a despertar, com sedativos e tudo. E começou a se mexer, e começou a mastigar o tubo, e a gente ficava preocupado. Até o enfermeiro disse: eu vou amarrar aqui um pouquinho, porque ele vai arrancar esse tubo. E vai arrancar tudo isso aí. E a médica chegou e disse: mas olha como ele está melhor, vou fazer uma ressonância. Uma outra para ver o que é que está acontecendo. E quando fizemos aquela ressonância, ela disse: olha, está do mesmo jeito. Mas do jeito que ele está melhorando e reagindo, eu vou tirar esse tubo. E vai ser amanhã. Você permite, mãe? Eu disse: sim, tirem. Vai tirar o tubo, sim. E ela pegou, voltou no outro dia de manhã, assim, meio receosa, e disse: eu vou fazer um teste. Se ele passar nesse teste, eu tiro o tubo. E ela pegou, fez ali algumas perguntas para ele. E ele estava ali imobilizado. E ela disse: olha, se ele responder, eu tiro. E ela chegou junto dele e disse: Isaac, você está me ouvindo? Se você estiver me ouvindo, balance a sua cabeça que sim. E ele balançou. Que sim. Disse: quer que eu tire esse tubo? Ele disse: sim. Balançou a cabeça que sim. Disse: aperte a minha mão, se você está me ouvindo. E ele apertou. E ela disse: agora eu vou fazer mais uma coisa, viu, mãe? Passou para o outro lado, o lado direito dele não se mexia. E ali ela apertou, disse, segurou nas mãos deles e disse: para tirar esse tubo, você vai ter que mexer este lado. Eu disse: Deus, e agora? E ela disse: se você quer que eu tire esse tubo, aperta a minha mão. Com esse lado aqui. E ela fez um esforço e apertou. Ela disse: eu senti ele apertar. Chamou mais alguém, umas enfermeiras, e disse, fez as mesmas perguntas. Ele respondeu e apertou também a mão com o braço que não se movia. E disse: você vai mexer a perna também. Se você mexeu a mão, a perna também. E ele mexeu a perna. E ela disse: eu vou tirar esse tubo, não tem como. 12:00 eu tiro. Quando foi 10:30 da manhã, ela disse: eu vou tirar agora. Espere ali. E eu esperei lá fora e disse: Senhor,
ele vai acordar. E ela me fez umas recomendações. Ela disse: olha, ele não vai reconhecer você, ele vai ter algumas abstinências, vai ser uma reação muito forte, você esteja preparada para isso. Eu disse: estarei. E eu estava lá fora, e de repente ela me chamou, e quando eu cheguei lá, ela disse: você não vai acreditar. Eu disse: o quê? Disse: olha, o teu filho acordou, o teu filho está falando, e ele está te chamando, e ele está lúcido, mãe. E eu cheguei lá e eu não conseguia acreditar no que Deus estava fazendo. Ele estava lúcido, ele estava ali se mexendo, ele estava me reconhecendo. E eu vi ali o milagre de Deus. E ali pelo hospital, ali percorria o milagre que Deus ele fez. Não se dizia outra coisa, mas o que Deus ele tinha feito. Em menos de 8 dias, retiraram o tubo. Em menos de 8 dias, voltou consciência, voltou toda a movimentação do corpo. Tudo ali voltou para a glória do nome do Senhor Jesus. Vieram os fisioterapeutas ali para fazerem o teste, e ele começou a se mexer, tudo normalmente. Oh, glória a Deus, que Jesus maravilhoso este nosso. Toda a equipe estava ali contente, vendo o que Deus estava fazendo. E quando olhavam ali para os exames, diziam: mas ao resultado disso aqui que eu estou vendo, não condiz com este menino aqui. Estes exames, do jeito que está aqui, a inflamação, não tem condições desse menino estar dessa forma. A pressão no cérebro é muito grande para ele estar assim. Vamos precisar fazer muitas cirurgias para remover essa secreção. Mas Isaac só fazia melhorar. E quando chegava lá, estava Isaac sentado, conversando, rindo. E vinham os médicos, faziam os testes e conversavam. E ele estava aparentemente bem, mas os exames diziam o contrário. E os médicos não conseguiam entender aquilo. Chegou ali o neuro e disse: me pediram para fazer uma cirurgia no seu filho, mas eu não sei o que eu vou fazer aí. Ele está bem. E quem começou a fazer isso aí vai terminar. E eu disse: eu sei. Deus ele vai concluir a obra. E ele concluiu, e aqui está o meu filho para a glória do Senhor Jesus. Saímos ali daquele hospital, fizemos ali uma oração agradecendo com toda a equipe médica. Louvamos a Deus pelo que o Senhor fez. E eu agradeço a Deus porque Deus usou cada um daqueles enfermeiros, médicos, diretores, do pessoal da limpeza, a cozinha, todos conheciam ali Isaac, chegavam, conversavam e diziam: Deus, ele fez um milagre.